Tema Livre Podcast. Senhoras e senhores, começando o nosso Tema Livre Podcast aqui no canal do YouTube. Desde já vou pedir a você para deixar o seu like, tenha a curtida aí do lado. Antes de começar a assistir, já clica logo, já deixa o like porque o algoritmo vai empurrando o vídeo para a galera continuar assistindo. Hoje, satisfação imensa recebendo aqui nosso delegado titular da 20ª Corpim, Dr. Paulo Henrique Oliveira. Muito obrigado pela vinda. Opa, olá. Satisfação recebê-lo. Eu estava dentro da pesquisa habitual para o bate-papo. Tem muita coisa pra gente conversar, viu? Tem um bocado. Você fala delegado de polícia, fala, não, o delegado, todo mundo já sabe qual é a função do delegado. Ou pelo menos acha que sabe, né? Qual é a função do delegado. Mas é um delegado que tem várias outras atribuições e que também tem paixão por artes, né? Por música, por fotografia. Então, o pessoal que tá ligado aí vai assistir até o final para poder conhecer toda a trajetória, conhecer o delegado e as atribuições, né? Queria que você se apresentasse para a galera que está acompanhando a gente. Sim, meu nome é Paulo Henrique, sou delegado titular aqui, né, da Delegacia Territorial de Brumado. Deve ter 1 ano e 1 mês, né, que eu estou aqui no cargo. Estou na Polícia Civil da Bahia desde 2016, completo 1 ano agora, completo 6 anos agora. Nesse mês de agosto. E é uma profissão que, na minha primeira semana, né, já atuando como delegado, eu tive a certeza de que eu queria isso para minha vida, né? Venho de Minas Gerais, sou mineiro, sou de Belo Horizonte, trabalhava lá no Tribunal de Justiça, né? Tenho 9 anos de serviços prestados para o Tribunal de Justiça, servidor, trabalhei em várias varas criminais, varas de família, assessoria de primeira instância, segunda instância, e fui chamado para a Academia de Polícia em 2015 e comecei a atuar como delegado e me senti realizado. Mas já tinha esse pensamento de ingresso na polícia ou foi aquela situação de surgiu um concurso, vou fazer? Não, surgiu logo depois que eu formei. Eu formei em Direito e naquele ano ali eu fazia ali alguns concursos meio perdido. Uns 6 meses depois que eu formei, eu simplesmente acordei e falei, poxa, eu quero ser policial. E aí, naquela carta ali de cargos de policiais, eu optei por ser policial civil. Aí, desde então, eu comecei com o objetivo específico de estudar para a carreira de delegado de polícia civil, né? Que é diferente, por exemplo, de delegado de polícia federal, que você vai fazer ali, você tem poucos concursos, né? Em algum período, mas delegado de polícia estadual, polícia civil, eu teria a opção de fazer ali em todos os estados do país. Então, eu foquei nisso e o concurso da Bahia foi o 6º concurso, né, de Polícia Civil que eu fiz e foi agraciado, o destino me trouxe para cá e aqui eu irei me aposentar. Não sei, e a Bahia agradece os seus bons préstimos profissionais, que ainda tem muita coisa ainda para ajudar. A gente aproveita até a oportunidade para esclarecer esse ponto, porque muitas pessoas dizem assim, não, meu primo está fazendo faculdade para ser advogado. Faculdade de Direito, nós temos a mesma formação acadêmica. Sim. Eu exerço a função como advogado e o Dr. Paulo prestou concurso público para policial civil e é delegado de polícia civil. Então, a formação acadêmica, o bacharelado é o mesmo, mas a sequência profissional, né, a gente se encontra ali no ambiente profissional em lados... Justamente. Para ser delegado, o pré-requisito de concurso de delegado é ser formado em Direito, não necessariamente advogado. Eu também era advogado, porém não atuava, mas os cargos permeiam ali, né, no bacharelismo, né, no bacharel, na graduação de Direito. Pois é, feitas essas ponderações iniciais, isso é legal para poder o pessoal, que muita gente que... E temos aí o concurso da Polícia Civil. Dia 21, né? O 21 de agosto, já é um concurso da Polícia Civil. E eu estou inscrito. Não tenho hoje uma rotina de estudo suficiente para virar seu colega, não. Eu não consegui adequar. Ou outros mais exigentes diriam, eu não quis, né, adequar, porque eu teria que tirar uma coisa para fazer outra, e eu até concordo nesse aspecto, mas era talvez o único concurso que eu me colocasse à disposição de fazer, além da advocacia na área jurídica, é o que eu gostaria de atuar. Eu gosto muito de ser advogado, mas a gente sabe
dos perrengues que todas as áreas têm. Todas as áreas têm. Todas as áreas têm. Agora a gente tem uma questão com o judiciário em si, que é muito complicado, às vezes, com relação à questão financeira, de você ficar sempre aguardando. Você tem que ter um fluxo de trabalho muito grande para você ter um mensal ali que sustente um nível que você entende que é bacana. Enfim, mas não tem o que reclamar. Nessa nossa carreira policial também, nem tudo são flores. Infelizmente, temos muitas pessoas que às vezes entra pensando no status, você delegado, você delegada, né, achando que ali vai ser uma pompa e circunstância, porém a carreira policial não é um lugar para qualquer um, né, porque é um lugar pesado. Então se você for uma pessoa, né, se a pessoa que for trabalhar for levar tudo para casa, não conseguir fazer um filtro, ela vai ficar muito carregada, ela vai trazer muito problema para dentro de casa, porque qual que é a minha matéria-prima? A minha matéria-prima é problema. É problema da sociedade. É o que a família não deu conta, a escola não deu conta, vai bater aqui na polícia, vai bater na polícia civil, na polícia militar. Né? Então, a gente trabalha com uma coisa muito sensível, né? E uma das piores mazelas. Né? A gente vai lidar ali com um xingamento que pode virar um crime de injúria, que vai virar um termo circunstanciado de ocorrência, mas eu vou estar lidando ali na frente de um rapaz que acabou de ser preso porque ele afundou uma panela de pressão na cabeça da mãe, afundando o crânio dela, porque ele estava tão dependente e viciado, a mãe não queria dar dinheiro, ele praticamente quase matou a mãe dele. Né? E ali, pouquíssimo tempo depois de ocorrer esse crime, eu estava de frente dessa pessoa. A vontade que a gente tem, né, principalmente se colocando no lugar da vítima, a vontade que a gente tem é de fazer outra coisa. É muito comum falar isso, né? O leigo diz muito isso. Mas se eu fosse, eu pegava e... Pois mas a gente tem que estar... né, o delegado tem que... primeiro que é um cargo, né? A gente tem que agir ali de forma imparcial, profissionalmente. Até porque, por mais que aquela pessoa, aquele investigado, aquele preso, tenha feito as piores mazelas do mundo, ele tem aqueles direitos deles que tem que ser resguardado. Sim, e a gente, como autoridade policial, como delegado de polícia, somos os primeiros garantidores, né, dessas apresentações. A gente tem que agir conforme a Constituição, independente de estar gostando ou não. A gente tem que, né, fazer permanecer aquele direito daquelas pessoas, seja da vítima, seja do preso. Já que você traz um exemplo de caso concreto, é indiscutível que esse filtro para o delegado, para as pessoas que vivem, como muito bem colocou aí, a matéria-prima é o problema, né, do trabalho, precisa ter esse filtro, precisa ter essa divisão de ambiente, de entendimento, porque se levar isso para casa, vai acabar cometendo alguma das situações em casa, né? Muitos até acabam incorrendo nesse erro. Mas já que você adentrou uma temática específica, hoje, uma das principais queixas, representações, notícia, crime informadas para a polícia é voltada à agressão à mulher. O que a gente já tornou como chamar de Maria da Penha. Né? Essa situação, hoje, como delegado de polícia, como é que você percebe hoje o motivo dessa situação, ou se há uma única motivação, e o principal, o que é que pode trazer solução para isso? Porque a gente tem, a cada dia, um endurecimento da lei, mas a gente vê que também o número crescendo dos casos. Aí algumas pessoas dizem, mas a pandemia trouxe esse número crescente. Será que só foi a pandemia ou ele apareceu mais agora? Bom, a gente tem um tanto de coisa aí para falar. Mas aqui, a pandemia, ela realmente, né? Porque a partir do momento passa o marido trabalhar, né? Ou ele fica fora o dia todo, chega a pandemia, esse marido, aquele potencial agressor, passa a ficar praticamente 24 horas por dia com a vítima. Né? Então, infelizmente, realmente esse número tendeu a crescer. A questão da violência doméstica, que veio a mudar a partir de 2006, com a Lei Maria da Penha, e aí ficou uma coisa muito mais crachada e demonstrada para a sociedade, né, que as mulheres sofrem feminicídio, e o crime de feminicídio, né, veio surgir anos depois da Lei Maria da Penha, né, uma qualificadora ali no artigo de homicídio. Com a Lei Maria da Penha veio dar
a medida protetiva, mas antes dessa lei acontecia da mesma forma. Só que ia para o juizado especial, né? Fazia uma transação penal ali, o cara acabou de agredir a mulher, a namorada, deixou ela com o olho roxo, um crime de lesão corporal leve, né? Pena de até 2 anos, passava ali por uma audiência do juizado e tinha uma transação penal, pagava uma cesta básica. Isso era um absurdo. Né? E é o tipo de crime que as pessoas dizem ao final o seguinte: não deu em nada. Não deu em nada. Porque, de fato, uma agressão, uma lesão corporal, você pagar um benefício nesse sentido, praticamente não dá em nada. Né? E aquela vítima volta com o agressor para o mesmo lugar e ela não tinha proteção nenhuma. Então, a Lei Maria da Penha, ela veio revolucionar isso. Porque se ocorresse esse mesmo fato, ela sai ali daquela condução para a delegacia, daquela prisão em flagrante daquele agressor, ela pode sair dali com uma decisão de medida protetiva, que vai proibir aquele agressor de aproximar dela, vai proibir ele de enviar mensagem via Zap, qualquer coisa. Vai ter que ficar uma distância, vai ter um distanciamento, ele vai ser proibido de frequentar certos lugares que aquela vítima frequente, porque quem é o agressor que tem que mudar isso, certo? Também tivemos uma recente mudança para tratar esses agressores. Porque imagina, Malaquias, se no mundo não tivesse agressor, a gente precisava de Lei Maria da Penha. A gente não precisava de ter o termo violência doméstica. Então, a população, acho que, né, uma das soluções é educação. Educação, informação, principalmente educar as nossas crianças, educar os nossos meninos, educar as crianças, homens, né, a ensinar desde cedo que não deve agredir as mulheres. E os adultos, a gente também não pode dar o exemplo, porque muitas dessas crianças, elas presenciam o que vem em casa. O pai chegar bêbado, falando alto, xingando, desrespeitando, né? Infelizmente, casos concretos. O cara chegou do trabalho, o operário chegou do trabalho, chegou em casa, não tinha comida, ele encheu a cara de bebida alcoólica, chegou em casa e esfaqueou a mulher morreu. Né? Então, há muitas falhas, né? A falha da sociedade, né? E aí acho que a disseminação de informação e educação desde cedo é o que vem mudando isso. Então, com essa Lei Maria da Penha, como estamos aqui agora falando sobre isso e todo mundo sempre falar disso, né? Acho que é assim que a gente vai começar a mudar essa engrenagem. Né? Há uma questão, não sei se você comunga da ideia, cultural, envolvida, entranhada na ação, nessa ação de que a mulher precisa, o marido chegou em casa, a comida tem que estar pronta, a mesa tem que estar posta, né? Se chegar em casa e a comida ainda não está pronta ou não fez, ou obviamente isso está sendo alterado com o passar do tempo, mas aquelas pessoas, inclusive de mais idade e menos escolaridade, ainda vivenciam muito essa questão. E aí entra justamente o que você disse, o reflexo vai passando o exemplo. A gente precisa quebrar essa cadeia. Aí entra a importância do ambiente educacional, onde você consegue reunir ali, agrupar crianças e passar, como você muito bem fez essa semana, por exemplo, no nosso município vizinho aqui, Malhada de Pedras, fazendo uma palestra também para crianças, né? Sim, estive lá numa escola muito bonitinha, muito arrumada, reformada, com crianças de 7 a 12, 13 anos, né? Aí dá para foi depois da pandemia a primeira vez que eu retorno, né? Mas eu sempre tive esse contato por onde eu passei, pelas cidades onde eu passei, eu ia tipo em 3 meses eu estava numa escola tendo esse contato com crianças e adolescentes, né? Principalmente utilizando ali da minha fala como autoridade, já que as pessoas veem, né? Poxa, o delegado de polícia. Então eu utilizo isso dessa forma, ir lá fazer um bate-papo, né? E de forma inconsciente eu consigo falar um pouquinho sobre machismo, falar um pouquinho de como é importante aquelas crianças, principalmente os meninos, falarem dos seus sentimentos, porque a gente tem crianças lá que veem violência, agressão dentro de casa e aplica, né, de forma inconsciente agressão na escola.
né? Então, da importância de comentar com a professora, falar do que está sentindo, para que esses adultos, né, esses educadores, possam tentar agir de alguma outra forma. Então, esse contato com criança e adolescente, e até para falar um pouco da consequência de quando se opta por ir para o lado do mal, né? Porque aquelas crianças, aqueles adolescentes, eles estão numa posição de fazer escolhas. E pode parecer uma fantasia interessante e muitas vezes são atraídos dessa maneira. E é como você usou o termo, o lado do mal, né? O mundo do crime, independentemente Sim. de qual seja a natureza, ele pode criar uma fantasia, né? De o bermudão jogado, uma camiseta. Começa com uma característica de vestimenta, com um grupinho, aí entra um tipo de bebida, um tipo de droga, uma ação para fazer, para agradar aquele ou aquela. Eles precisam conhecer a consequência disso. Sim, e se não tem uma base, né? Várias famílias aí que são criadas por mães solos ou avó, né? Porque hoje o pai ele coloca muita criança no mundo aí e nem registra, né? Dentre várias outras mazelas, a gente tem aí um número gigantesco de crianças sem pai registrado, né? Então fica uma carga muito grande e pesada para as mães ou para as vós, né? Que criam essas crianças, esses meninos. E não tem uma base familiar, né? Não tem essa educação. Então, às vezes, o crime acaba cooptando, né, esses pequenos. E aí, uma das passagens, né, que eu faço questão de comentar nesses encontros na escola, é falar essas consequências. Comentar como é que é o presídio, como é que é a cadeia, né? Mostro fotos a depender da turma que eu vou, mostro fotos para ver como é que é e principalmente falar, ó, vocês estão numa posição de decidir o que quer para o futuro. Quer praticar o respeito mútuo, quer respeitar o colega, quer respeitar a professora, respeitar os pais, ou então partir para um desrespeito, né, generalizado, que vai causar e criar certas consequências. E a gente sabe que não é fácil, porque quando fala em área educacional, muitos acabam atribuindo a ideia de educação exclusivamente à parte da escolarização, né? Ah, mas a escola. E muitos pais fazem isso, jogam na escola e querem o liquidificador ali para bater e sair o produto Sim. pronto. E a gente sabe que não é só a escola. A escola é uma parte desse processo, entra a sociedade, como recebe, e principalmente a base familiar. Quando não tem essa base familiar, já é um trabalho muito mais difícil. Então, quando, como policial, se coloca à disposição, delegado de polícia, a fazer um trabalho como esse, é muito importante, porque as pessoas têm a ideia da polícia, principalmente quem não tem a orientação e é de uma classe menos favorecida economicamente e de baixa escolaridade, de que a polícia é apenas aquela ação de truculência. Tem aquela ideia da truculência. E, evidentemente, em alguns casos, para algumas situações, a polícia precisa agir com o devido Sim. rigor e com a devida força que é necessária e é autorizado por lei. Mas esse trabalho junto às crianças é muito importante e deveria ser muito mais disseminado. Não tem na própria polícia uma ação social voltada para esse sentido, não? Para que tenham outras pessoas fazendo também? Não tem. Aí vai mais da iniciativa não só na polícia, né? Vai da iniciativa de cada servidor, né? E eu entrei na polícia, né? Eu venho de família privilegiada, nunca me faltou nada, certo? Então eu vejo essa necessidade de fazer essa contrapartida, né? Que seja exercendo a minha função ali, né? Da melhor forma possível, seja exercendo a minha função, o meu trabalho com empatia, sempre se colocando no lugar daquela pessoa que está procurando a delegacia de polícia. Ela não está procurando, ela não está indo ali para passear. É porque ela está com um problema. Essa vítima, principalmente a vítima de violência doméstica, né? Ela quer ser amparada, ela quer ser acolhida. Então, eu tenho como papel fazer esse acolhimento, né? Conversar e ver ali dentro das minhas possibilidades, que é agir de forma rápida, agir de forma humana, né? E dentro da lei, o que se pode. E voltando naquele assunto, antes de chegar na polícia, não adianta nada a gente não dar o exemplo dentro de casa, né? Sim. Pai, mãe, família. Não adianta nada eu ficar gritando,
com a minha esposa, xingando a minha esposa, né, agredindo e querer que o meu filho, né, seja uma boa pessoa na escola, que não fique batendo nos amiguinhos. Então a gente tem que se policiar, tem que agir de forma correta para a gente dar um exemplo para esses pequenos. Principalmente porque a criança ela é um espelho, né? Ela atua pelo exemplo. É aquela história eu vejo muito falar isso, eu vejo muitos nutricionistas e a gente, como tem programa de rádio, tem podcast, a gente entrevista muitas pessoas e eles dizem assim, não, mas meu filho não gosta de comer salada. Eu falo assim, legal. E você, come o quê? Aí a pessoa não come hambúrguer. Você botou na mesa aqui uma esfirra dessa maravilhosa e colocou um prato de alface. Aí Louise, Louise tá grande pra caramba, a filha do mãe tá crescendo ligeiro. Ela vai chegar aqui, a mãozinha vem aqui, ó. É uma maravilha, é uma delícia, mas é o exemplo, né? A mesa com a salada, o pai e a mãe comendo, a tendência é que a criança siga o ritmo e assim vai para todas as outras coisas. Dentro ainda da Maria da Penha, ainda bem que o nome é tema livre, que eu posso ir, vou lembrar de uma pergunta e voltar, né? Ainda temos muitas situações em que a pessoa registra a ocorrência e regressa pedindo para tirar a queixa, retirar a denúncia feita. Infelizmente isso acontece, mas a gente tem que ter um cuidado, né, para a gente não fazer um julgamento que vem à mente, né? Porque, vai lá, quer retirar. Então, para que, mulher, você foi lá procurar e tirar na hora? Né? A gente tem vários fatores aí que essa vítima, que essa mulher pode estar sofrendo. Né? Ela tem uma dependência financeira, embora hoje aí as mulheres, e também é uma outra consequência de violência doméstica, né? As mulheres são cada vez mais independentes, dona de seu nariz, dona de sua vida financeira, certo? Ganhando aí cada vez mais, né, embora não seja a regra geral, mas várias mulheres em posições, né, superiores aí a vários homens, trazendo dinheiro para dentro de casa, que antigamente era só o homem. Então a gente tem, vamos supor, uma vítima de violência doméstica que está sofrendo várias agressões psicológicas, né, dentro de casa. Ela, num dia de esgotamento total, de querer dar um basta, ela aparece na delegacia, né? Mas tem lá 2 crianças pequenas, que é ela que cuida sozinha, embora tenha um pai que esteja lá todos os dias, mas sequer dá um banho no filho, sequer faz uma comida, né? Sequer coloca a criança para dormir, não faz nada, acaba sendo um inútil, né? E aí ela vai lá, relata, pede medida protetiva, mas infelizmente é dependente financeira, né? Aí vem também a família, tanto a família da vítima quanto a família do agressor. Não, para que foi levar para a polícia? Para que vai expor a família assim? E ninguém, na maioria das vezes, se coloca no lugar daquela vítima, se coloca no lugar dela. Eles ficam pensando, poxa, o que o pessoal vai pensar na nossa família? O que vão pensar do agressor? Então a gente tem que ter um olhar cuidadoso de primeiro se colocar no lugar daquela mulher. Né? O que ela deve estar passando? Já sofre a pressão do dia a dia para chegar lá e depois sofre outras tantas pressões, né? Sim, e muitas vezes já é difícil sofrer isso sozinho. Imagina uma mulher sofrer isso muitas vezes grávida, com criança recém-nascida, com a criança de 2, 4, 5 anos e com toda aquela problemática de dificuldade de colocar uma criança recém-nascida para dormir, uma criança de 1, 2, 3 anos para dormir, e você tá ali naquele âmbito familiar pesado, cheio de agressão. Aquela mãe quer bloquear o máximo possível daquela coisa ruim chegar no filho dela. Sim. E ela tem essa missão, não por ela, mas pelo filho ou pela criança que ela está carregando. Então ela aguenta muita coisa, porque ela está pensando primeiro ali naquela prole dela, sabe? Então é muito pesado, né? Então é pesado quando é a mãe vítima sozinha, e quando se tem filho, ela fica em segundo ou terceiro lugar, ela coloca as proles, ela coloca os filhos em primeiro lugar. Aceita sofrer e ela para proteger o filho. aceita tudo para achar que é o bem ali do filho, da família. Mas
muitas vezes quando há um entendimento, há uma conversa com o psicólogo, né? Então é muito importante o envolvimento do CRAS, do CREAS das cidades, né? Para fazer reunião com essas mulheres, estar explicando sempre, batendo na mesma tecla o que é agressão psicológica, o que é agressão física, agressão patrimonial, né? Porque tenha certeza de que alguma dessas opções, né, independente da perda de tudo, vai ser aquela mulher sair de casa com os filhos, sair correndo. Porque o próximo passo vai ser ela perder a vida. E o ápice da violência doméstica que temos hoje é o feminicídio. É verdade. E aí, quando o agressor não for matar ela e os filhos, vai matar ela e aquelas crianças vão ficar, Deus dará. Aquelas crianças vão ficar com outros parentes. E tá longe de ser um exemplo fictício. Existem inúmeros casos que acabam incorrendo justamente nessa sequência. É uma agressão que vem crescente, vem alterando ali o tipo da lesão, até machucar um pouquinho mais, até gerar um problema maior e até chegar a um feminicídio, né? Sim, que é a mais grave. É muito comum. E aí é muito importante, né, principalmente vocês mulheres que estão escutando aqui esse podcast, a partir do primeiro momento que vocês identificarem qualquer nível agressivo, que seja daquele cara que você começou a sair, né, e aí sai uma noite, depois sai outra, começa a namorar, né, ele tá mil maravilhas ali, mas ele começa a levantar a voz demais, começa a querer te controlar. Esse primeiro momento a gente tem que ter, né, essa disposição para começar a cortar desde o início e deixar aquilo e tentar partir para outra. Porque há várias formas de identificar, né, um cara desrespeitoso. No início não vai haver esse desrespeito. Mas o cara que é muito desrespeitoso, ele vai ficar falando alto demais, vai ficar xingando a mulher, e a mulher ela vai sentir quando aquela linha, às vezes ali de um xingamento, uma coisa que não é má, né? Ela vai sentir. A gente sente quando a gente toma uma chamada, quando a gente é xingado. E foi uma coisa que eu comentei com as crianças lá ontem na escola. Perguntei, vocês gostam de quando alguém grita, alguém xinga vocês? Então, não é bom a gente fazer isso com as outras pessoas também. Então, esse atino dessa mulher, né, atinar para isso, perceber isso e pular fora. Porque não vale a pena. Não vale a pena porque, às vezes, é um filme que está iniciando ali, infelizmente, pode acabar com o feminicídio. Ela pode acabar morta. É uma dica, uma recomendação importante e muito mais fácil de ser aplicada porque você mencionou especificamente um início de relacionamento, que é onde você não tem aí uma dependência econômica estabelecida, onde você não tem filhos, onde você ainda não tem aquele envolvimento familiar todo. Então é mais fácil cair logo fora. Sim. Perfeito, eu concordo plenamente. É o início do ciclo, né? Esse homem, esse potencial agressor, ele age como um príncipe, ele age como um gentleman, porque ele quer fazer de tudo ali para conquistar aquela mulher. Agora imagina, ele não tem nada, não tem família, não tem filho, e já é um agressor, já desrespeita pra caramba. Imagina se casar, imagina se ter filho. É complicado. Tem um contraponto nisso aí. E aí eu venho para algumas circunstâncias práticas também. Algumas mulheres, evidentemente, a Lei Maria da Penha existe pela necessidade de existir, ela é excelente, precisa ainda ser melhorada e vem sendo melhorada nos aspectos de punibilidade, do aumento de pena, tudo vai sendo mais ajustado. Também a pressão social é que vai mudando as legislações e está tudo caminhando para essa proteção. Mas algumas estão utilizando essa ferramenta jurídica de maneira equivocada, trazendo uma ideia falsa, comunicando um crime de Maria da Penha, uma agressão, um xingamento, fazendo solicitação de medida protetiva para discussão patrimonial. Isso vem acontecendo. E isso é tão prejudicial porque a luta e o sofrimento das mulheres que realmente são agredidas, a legislação sendo preenchida para proteger essas mulheres, começa a ter aquela interrogação, aquela dúvida quando de fato a pessoa está sendo agredida. Poxa, será que foi ou será que ela está querendo só magoar o camarada? A mulher que descobriu uma traição. Então tá bom, vou na delegacia agora, eu vou dizer que você vem me xingando, que você me ameaçou de morte, que você só para prejudicar a vida das pessoas. E está acontecendo.
Sim, isso pode acontecer, sim, mas um lugar que há um filtro, né? Eu, na minha vida profissional como delegado, em qualquer medida protetiva, quando a gente há uma desconfiança, a gente começa a fazer os filtros. Né? A gente faz esse filtro, é comum não, mas já aconteceu muito né, às vezes está tendo um divórcio ali, a gente percebe que não há e muitas vezes até por desinformação daquela mulher. Você está sendo agredida, está sendo xingada, foi ameaçada, está em separação, vocês são casados no papel, não é união estável, vai entrar com a dissolução da união estável, já procurou um advogado, certo? Aí a gente acaba vendo ali, se não tem, né, agressão psicológica ali, uma coisa que dê para o delegado, né, fazer aquele filtro, eu nem faço, né, mas é raro. Mas se for uma coisa que não dá para constatar, a gente, né, é a mulher que está ali requerendo, né, a autoridade policial vai fazer aquela oitiva dela, né, se tiver algumas outras provas ali, muitas vezes tem um print no WhatsApp, isso ajuda demais, né, então não tem como falar, não, foi ameaçada. Ele falou, ó, se você sair de casa, eu vou te matar, tá ali o print. Sim, então, áudio que o pessoal... Áudio, que mais tem áudio. Aí, inclusive, já vai aqui outra dica, né? Áudios de homens agressores, né? Principalmente quando estiverem bêbados, pega aquele áudio, encaminhe para outra pessoa de sua confiança, para ele não apagar e você perder esse áudio, né? Porque você vai poder constituir prova, né, naquele áudio. Não tem nada melhor do que provar uma agressão, provar uma violência doméstica, do que um áudio daquele agressor, né? Lá na fúria dele, na sessão de fúria dele, tá lá. Só o vídeo, que também acontece. Né? Mas aí pega e prova. Mas a delegacia de polícia é um lugar para se fazer esse filtro. Né? Então, havendo aquele filtro, a gente orienta, fala, ó, isso já aconteceu várias vezes comigo. Falei, ó, senhora, aqui não cabe nem ocorrência. Não é uma questão de violência doméstica. Né? O que a senhora precisa é de um advogado. Né? Então, se a senhora não tiver condição, aqui em Brumado pode ir lá, vai procurar a Defensoria Pública, ou então vai procurar, né, alguma associação para socorrer isso que a senhora precisa. A senhora precisa de um divórcio, a senhora precisa de dividir os bens da senhora. E aí confunde, né? Onde que vai resolver o problema, né? Isso, por isso que o servidor, né, o delegado, ele é um técnico jurídico, né, vai fazer aquele filtro e vai separar ali, vai separar bem e saber o que vai proceder. Perfeito. Algumas pessoas usam de modo... Usam, sim. Essa questão, outros por desinformação, como você disse, por faltar conhecimento de procurar a delegacia. Já recebi vários áudios perguntando e no final eu falava assim, e aí, você acha que eu tenho que ir na delegacia? E dava risada, né? Eu explicava, não, olha, não é de delegacia. E aí faz essa triagem, que muitas vezes é necessário para a pessoa entender, explicar. Sim. Enfim, quando o delegado faz essa triagem e é necessário fazer, excelente. Quando a pessoa tem possibilidade de procurar, excelente, porque você começa a trazer, né, para um entendimento jurídico. A desinformação precisa ser combatida em qualquer área. Justamente. Né? Então, a gente podendo contribuir. A questão probatória disso realmente é muito sensível. Imagina, esse tipo de agressão ocorre dentro de 4 paredes. É muito complicado, mas é muito menos complicado decretar uma medida protetiva apenas de aproximação. Ó, João, você está proibido de aproximar de Maria. Mas nenhuma outra medida protetiva. Ó, está proibido de aproximar e de mandar mensagem. Que mal tem nisso? Então, é muito mais fácil fazer essa preservação, né, fazer essa decretação de medida protetiva, do que pagar para ver. Porque o pagar para ver pode ser uma coisa muito pior e sem volta para essa vítima. Entendeu? Então, é uma coisa que tem que ser analisada cada caso, principalmente esse nível. E quando a gente está ali com aquela vítima, a gente está vendo ali que tipos de prova, porque o delegado trabalha com prova, sim, eu trabalho com colheita de prova, né? O que a gente tem ali? Então a gente vai ali para a coisa mais possível e também que não irá deixar aquela ofendida desamparada. Aí já é o indúbio pro vítima. Indúbio pro vítima. Não, mas de fato, se o pagar para ver, se avançar um feminicídio, aí não tem condição de você reaver a situação. De fato, existem as discussões, mas eu comungo em grande parte dessa questão, até porque abomino, confesso,
sinceramente, essa agressão contra a mulher, em grau que seja, eu acho que é um absurdo e acho que a sociedade não pode tolerar, né? Por isso que eu fico muito chateado quando eu identifico que há, por parte de uma das partes, a alegação mentirosa, a falsa comunicação disso. Eu fico muito chateado, porque é algo repudioso. É algo que a sociedade não pode tolerar e algo que a legislação tem que ser firme. Quando alguém faz uma falsa comunicação, isso me chateia. Essa pessoa também ela pode responder por crime. Precisa, né? Né? Precisa responder por crime. Precisa responder. E é necessário alertar sobre isso, para que não fique também dizendo, não, eu vou lá e jogo, como diz a história, jogo barro na parede para ver se cola, né? Se descobrir que há uma falsa comunicação, ela vai responder por um crime. Sim. E concluindo aqui, uma grande... produtor, né, criador dessa violência doméstica toda, né, a nossa comunidade, a nossa sociedade machista. Sim. Né, que é a cultura que está mudando aí aos poucos com as novas gerações, mas a nossa geração, né, os homens principalmente cresceram sem poder falar dos seus sentimentos, engolindo o choro, né? Homem não chora, essas coisas. Então, isso tudo reprime e acaba virando, acaba tendo consequências na vida adulta também. Então, essa masculinidade tóxica, isso tudo também é muito importante da sociedade começar a dialogar, a conversar sobre isso. Porque essa masculinidade tóxica que acaba também agredindo essas mulheres, né? Esse machismo. Um machismo. Cria um perfil de que o homem precisa gerar esse tipo de imposição que ultrapassa limites, né? E aí esquece que o outro lado também tem seus direitos, tem sua relação social ali envolvida. Mas você falou, aí me remeteu à infância, você vê, um pai estudado, uma mãe estudada, e eu sempre ouvi isso, né? Sim, homem não chora, engole esse choro. Né? Então a gente já é oprimido ali. Né? E a gente não falar dos nossos sentimentos gera muitas consequências psicológicas. E é algo que pega pesado. Você fala, não chore não, você continua chorando. Fala, homem não chora. Fala, porra, aí agora pegou pesado, agora eu não posso chorar. Acho que é uma estratégia também, mas que no final das contas não é uma boa estratégia não. Você comentou da Maria da Penha 2006, correto? Sim. Aí eu me lembrei, que você estava falando Maria da Penha, eu me lembrei o nome, Carolina Dickmann, me lembrei porque nós combinamos aqui antes também de puxar essa temática da questão de crimes virtuais. Só que se a gente deixar o Maria da Penha, o feminicídio, a violência contra a mulher, é um podcast sozinho. Aí a gente também tem que chamar a mulher aqui para conversar. Porque é um tema bacana e é um tema legal de contraponto. A gente pode marcar depois uma oportunidade de trazer, né, também uma mulher para poder sentar aqui e a gente vai fazendo porque acaba tendo uma visão diferente. Claro. Né? É uma visão de quem sente ali a coisa de modo diverso. Nós estamos aqui no lugar de potenciais agressores. Né? Considerando o tipo de fato. Mas eu quero abordar essas questões gerais. A galera que vai assistindo, se tiver dúvida sobre alguma questão do tema, bota lá nos comentários que o doutor Paulo Henrique passa lá nos nossos comentários também e vai respondendo com vocês, tá bom? Queixa, não faz queixa lá no YouTube não. O YouTube... Queria registrar uma ocorrência. Não, vai lá na delegacia. Acabou que o YouTube está suspendendo meu canal aí. Viu? Mas pode mandar sua pergunta, porque a gente vai dando dinâmica na conversa. Tivemos aquela situação com a Carolina Dickmann, há tempos atrás, não me lembro, que acabou virando, né, popularmente conhecida a lei como... A lei é um número, mas ficou popularmente conhecida como Lei Carolina Dickmann, com relação àquelas fotos que foram vazadas na internet, etc. O crime virtual em si, o crime cibernético, a gente tem também a violência, independente contra quem. A gente tem o racismo, né? A gente conversou aqui em off sobre uma questão que aconteceu, inclusive, recentemente, sobre esse crime de racismo. Eu queria que você falasse sobre isso. A lei, ela abrange a internet. A internet não é uma terra sem lei, como as pessoas acham. Nós temos a chamada Lei Carolina Dickmann, que tem uma eficácia de punição pequenininha, mas ela foi um início. Sim, a gente tem o Marco Civil, que vem trazendo algumas regulações a nível das movimentações, da dinâmica dos acessos. A gente hoje tem, né, a LGPD, uma legislação que já vem voltada para as novas tramitações. E assim, a internet, acima de tudo, é um meio excelente.
Mas você não pode fazer tudo nela, né? Não, a internet não é terra de ninguém, né? E principalmente no meio da pandemia, os crimes virtuais aumentaram demais. A lei Caroline Dickman, salvo engano, é que ela deixou o computador dela para uma manutenção, extraíram algumas fotos íntimas dela e divulgaram. E tentaram fazer uma extorsão. E aí ela disse, não vou pagar não, pode soltar. Sim. Você quer soltar? Não é pode soltar autorizando não, viu? Foi um tipo, ela não aceitou a extorsão. Ela não aceitou pagar, até porque... né, ela ia ser extorquida, sim, era um outro crime, e ia ter as fotos vazadas. E é um ciclo, justamente. Mas aí tem, não lembro o artigo, nem a pena, mas a divulgação de cena de nudez, cena de sexo, sem autorização daquela pessoa, constitui o crime, né, a partir dessa lei. E temos, infelizmente, muitos perfis falsos, sim, criados, né, com nomes de outras pessoas para difamar a reputação daquela pessoa, né, ou se passar por ela para tentar ganhar alguma coisa. E tivemos um caso aqui, um caso emblemático aqui na cidade, né, esse ano, na qual eu conduzi a investigação, que foi um Instagram que foi criado usando fotos de uma pessoa específica, e esse criminoso ele começava a chamar no chat, né, outros homens para conversar e acabava marcando encontros. Só que ele dava o endereço do encontro, o endereço da vítima. E essa vítima acabou lá 10 horas da noite, à noite ela convive lá com o namorado ou o companheiro dela, recebendo o homem à noite, batendo a campainha dela. Ó, eu vim aqui pro nosso encontro. Pense aí. Que situação. Que situação, certo? Então, essa investigação foi emblemática, inclusive, eu estou sendo coautor de um livro da editora Juspódio, com outros 15 delegados de polícia civil de todo o Brasil, onde há apenas relatos de investigação de crimes cibernéticos, né? É uma literatura mais didática e de doutrina prática, voltada para policiais civis, né? Para delegados de polícia, para quem atua nessa área, advogados também. Então, a Polícia Civil, nós agimos de forma bem rápida e com 30 dias de investigação, tivemos ali várias cautelares de quebra de sigilo, né, e conseguimos identificar esse autor, conseguimos fazer a apreensão desse celular e identificar que no celular estava ali aquela conta daquele perfil falso, né, e não estava só aquela conta, estava várias outras contas. Com a mesma prática. Com a mesma prática, várias outras pessoas, né? Mas foi identificado somente aquela vítima. Então, acaba que só dá para pensar que uma pessoa dessa é um psicopata. Sim, né? Sem dúvida. Enfim, esse caso, né, eu participo de vários grupos em nível nacional, apenas de discussão, porque é a matéria que eu mais gosto, investigação cibernética. Isso é o futuro, né? Isso é o futuro, porque hoje... a criminalidade está praticando vários estelionatos, né? A gente tem golpes e mais golpes atrás de golpes, OLX, venda de carro, né? Um perfil falso criado ali aconteceu comigo outro dia, né? Criaram um WhatsApp com um número diferente lá e colocaram a foto minha, né? E começam a entrar, eu estou precisando de dinheiro para pagar aqui um boleto. Né? Então, a gente orienta essas pessoas a cada vez mais ficarem com o pé atrás, né? Para tiver que pagar qualquer coisa. Então, pesquisar, ver quem que é aquela pessoa, perguntar, não passar muita informação, mas receber mais informação do que passar. Sim. Né? Então, esse livro, ele, através desse grupo, né, de policiais civis, delegados, investigadores que atuam nesse ramo, esse caso meu, né, que foi um caso de sucesso, né, o coordenador, que é o Igor Jorge, delegado de Polícia Civil do Estado de São Paulo, uma das maiores autoridades
né, de doutrina e desse tipo de literatura no Brasil, inclusive está lá no Congresso para ajudar vários projetos de lei, né, nessa área, ele acabou, né, escolhendo ali também esse caso para colocar. E a editora Juspódio, a partir do dia 18 já vai estar sendo vendido. Bacana. E eu vou estar lá como coautor também, com vários outros colegas. Manda o link pra gente divulgar aqui. Você já me mandou a foto do livro, já tinha anotado ali, tava pescando o nome para me lembrar, mas manda pra gente colocar aqui também, incentivar a galera a conhecer, porque é algo bacana. É muito importante o resultado positivo desse caso que foi narrado, porque as pessoas passam a entender que é possível identificar e é possível punir quem está promovendo. Porque dá aquela sensação do fato de estar na internet, de estar do outro lado da tela, que como é que eu vou descobrir? Eu vou na delegacia para quê? Né? Ou então eu fui na delegacia, como já de fato, inclusive por questão estrutural e falta de conhecimento específico da própria investigação, acontecia, principalmente anos atrás. Não é puxando saco não, que eu não puxo saco não. E nem precisa, mas o Dr. Paulo Henrique vem fazendo um trabalho realmente diferenciado com relação a isso, né? E quando a gente conversa com os outros delegados, com os outros policiais, o pessoal diz, isso aqui quem é o fera é o Dr. Paulo, né? Meu amigo Dr. Fábio Lago, mandar um abraço para ele. Eu conversei com ele sobre uma situação que eu te procurei. Ele falou, não, vem cá. Vem cá que essa daqui, eu gosto de você, mas isso aqui quem vai resolver é o Dr. Paulo. E assim, é bacana que as pessoas tenham essa informação. Eu vi que esse caso, por exemplo, foi amplamente divulgado na mídia. O resultado, diz assim, o camarada aí, o psicopata, que realmente é o nome mais adequado para uma pessoa que age assim, ele foi capturado, foi identificado, foi pego. Aí você fala, bacana, né? Conseguiram fazer essa triagem. OLX, principalmente o WhatsApp, clonaram meu WhatsApp, acessaram minha conta, mandaram mensagem para os clientes. Quando eu recebi uma primeira informação, eu liguei para o escritório e falei, pega a lista de clientes, principalmente os que estão com pagamento agendado, e sai avisando. Mas um pagou. 1.400 e poucos reais. Tipo, quando pediu o dinheiro emprestado e falou, doutor, você quer que eu lhe antecipe aquele valor? Eu quero. Então, assim, como você disse, não é dar muita informação. Na dúvida, liga, não vai atender. Sim. Manda o áudio, pede para mandar o áudio, não vai mandar. Faz uma videochamada, muito menos uma videochamada vai atender. Não vai atender. E aí você começa a desconfiar. Teve nosso amigo Schneider, que esteve aqui, ele recebeu a mensagem, ele é comunicador da Rádio Alternativa também, e aí estava a mensagem lá, oi, Michael. Com 2 minutos ele baixou aqui no escritório. Ele falou, Michael, você nunca me chamou de Michael, você podia me chamar de um bocado de palavrão, que é Michael Schneider, né? E a gente chama ele com outros apelidos, outra resenha. Ele falou, Michael, você me chamou de Michael. Então, ele teve a sacada de falar, peraí, Jorge não me chama de Michael. E é o que a gente recomenda às pessoas. Desconfie. Claro que no dia a dia, tá na correria, tá na rua, viu uma mensagem, aí manda um áudio, recebe, vai ali e faz, mas hoje em dia tá complicado. Mas o que fica de saldo é que é possível identificar. Não é fácil, mas é possível, né? É possível, é muito possível, né? E aí a gente orienta. Por exemplo, esses perfis, esses clones, né? Porque a gente tem que diferenciar uma coisa. Às vezes a pessoa fala, meu Instagram foi hackeado. Né? Você perdeu o controle ali do seu Instagram, você não consegue logar, você não consegue mandar mensagem nem nada, pronto, aí sim foi hackeado. Ou você consegue, só tem que alguém criou uma outra conta de Instagram usando suas fotos, né, no perfil, né? Aí foi uma clonagem, né? Mas de ambos casos existe, depois eu vou te passar um link para você orientar o pessoal, mas fazer uma denúncia na própria plataforma, no próprio Instagram, né? Ou WhatsApp, e ali tem um texto que você faz, encaminha para um e-mail, né, do Facebook ou do WhatsApp, explicando que a conta é tal, e ali eles vão receber aquilo ali e vai fazer uma triagem também. Sim. E da mesma forma, no hackeado, você consegue reaver a sua conta hackeada. Né? Tem um link, um passo a passo, que não tem como falar aqui, porque tem que copiar e colar e ver. Eu passo para você compartilhar com o pessoal. Pronto, manda para mim que eu boto. Dá para botar no final do vídeo? Agora? Não, você me passando, eu consigo botar depois editado. Sim. Pronto, final do vídeo. Já comprometi você a assistir até o final agora. Curioso, foi curioso, né? E aí tem que realmente fazer essa movimentação, tem que buscar, tem que ter essa atenção. O WhatsApp, se você desinstalar o aplicativo,
e instalar de novo, a outra conta também perde o acesso. Só que na hora do nervoso, na hora da preocupação, muitas pessoas não fazem. E é uma coisa simples. Você desinstala do seu uma clonagem de WhatsApp e instala novamente. No mínimo, ele vai dar um conflito de informação e você tira o acesso do outro, né? do criminoso que está ali utilizando. E aí você já consegue, mesmo que depois você tenha que ficar, acho que o WhatsApp pede 7 dias para ficar sem o uso. Primeiro dia, eu chegava a ficar com a mão assim, ó. Metia a mão no bolso, pegava o celular. No segundo dia, no terceiro dia eu esqueci, no quarto dia, no quinto dia eu estava sentindo uma paz. Eu falei, caramba, porque ninguém... meu sonho era, acaba o WhatsApp para todo mundo. Porque se você só ficar sem, você fica fora do mercado, né? Sim. No 7º dia eu tava tranquilão, no 8º fui voltando, já tô aqui de novo no fluxo das... Mas essa é uma dica boa, essa eu não sabia, não. Você trava pelo menos o outro acesso. Interessante mesmo que também. você não recupere de modo imediato. Você falou da clonagem, do hackear, mas tem uma questão também quando a gente fala em crime cibernético, que é a própria pessoa cometer o crime cibernético. Achando que a internet, confundindo, inclusive os podcasts aí falam muito sobre isso, né? A liberdade de expressão. Sim. O problema que deu no Flow trouxe esse assunto muito à mídia com relação à liberdade de expressão. A pessoa acha que porque ela está na conta dela, ela está com o direito de dizer qualquer coisa para qualquer um, o que também não é verdade. Né? Não é verdade, né? Vamos dar um exemplo. Se ela fizer apologia ao nazismo, ela vai estar cometendo um crime que está numa lei específica, né? 7.000 e alguma coisa, do ano de 89, que tem pena de até 5 anos de cadeia, né? E nessa mesma lei, um outro exemplo, né? Até para se combater o racismo, e eu vou dar aqui um exemplo. Vamos lá, você está numa página do Facebook e tem alguma foto lá de, vamos supor, algum negro retinto, ou uma família de negros retintos, e estão lá, aí vem alguém e faz um comentário, chuta que é macumba, ou alguma outra coisa assim, né, bem racista. Isso é um crime que tem apenas de até 5 anos. E ela é agravada porque está sendo cometida na rede social. Então, tem que se ficar antenado nisso, né? E o racismo, infelizmente, vivemos numa sociedade racista e não basta nós não sermos apenas racistas. Além de não ser racista, a gente também deve, principalmente nós brancos, nós devemos ser antirracistas. Com certeza, né? Se posicionar. Como diria Angela Davis, americana. Né? Então a gente tem que usar esses espaços, a gente tem que agir de forma antirracista. Recentemente, um cara na biblioteca de São Paulo falando que não gostava de preto, não gostava de macaco, era tudo macaco, de gay e tal, ele foi preso em flagrante delito, né? E aí a gente percebeu outras pessoas ali ao redor, né, que ficaram incomodadas e também começaram, né, a falar, tá errado isso aí, chama a polícia. Então, ser antirracista, por exemplo, é fazer isso. Não adianta a gente não ser racista e ficar lá sem fazer nada. Que seja ligar um 190, Sim. ou que seja gravar um áudio, gravar um vídeo ali. Sair da inércia, não ser conivente com a situação. Certo? Né? Porque é uma coisa que ninguém, além da violência doméstica, ninguém... Agora, imagina a mulher vítima de violência doméstica, a mulher preta vítima de violência doméstica. Além de sofrer violência doméstica, ainda também vem sofrendo com racismo. A mulher, e aí que a gente só vai mudar isso quando conseguimos mudar, né, a cabeça dos homens, né, e também de homens e mulheres racistas, para começar a ver isso. Vamos colocar no lugar de uma mulher dessa que é preta e sofre racismo e também sofre violência doméstica. Uma vez eu fui cumprir um mandado de prisão preventiva na zona rural, de uma cidade onde eu trabalhava. Foram 80 quilômetros de estrada de chão que a gente foi com a equipe, com a viatura. E aí a gente entra lá, aquelas casas de pau a pique caindo ao pedaço, né, escuro, sem energia, uma plantação de milho seca, né, no quintal ao fundo, um sol de rachar,
e ali a gente vê lá aquela cena daquele fogão a lenha, todo chamuscado, todo embrasado, todo preto, com uma panela de pressão toda preta ao fundo, sem outras panelas ali, sem comida. E ali a gente tinha uma vítima de violência doméstica com 2 crianças e um agressor que vivia 24 horas bêbado. E na parede daquela casa de pau a pique, várias cruzes que esse homem agressor ficava desenhando, fazendo com a faca. Essa cruz aqui é para você, tal. Então, e ela sofria aquilo ali todo dia. Todo dia. E aí a gente pega aquele homem agressor, era de manhã, esse cara tava bêbado já. Esse cara tava bêbado. E um idoso. E aquela mulher, o psicológico dela fica tão abalado que ela não consegue sair do lugar. Então, chega, a gente acaba cumprindo o mandado de prisão daquele agressor e essa situação é uma situação que acaba sensibilizando a gente mais, porque eu comecei a presenciar e passar por isso apenas na minha profissão. E a maioria das pessoas não presenciam isso, Sim. Não sabem disso. Então, eu faço questão de expor e comentar e passar esses casos, principalmente os casos de racismo também que chegam pra gente. Porque acho que nenhum humano deveria passar por uma coisa dessa. Né? Então, a gente tem que fazer que seja pouco, mas a gente tem que fazer alguma coisa para tentar mudar uma pessoa que seja, ou esclarecer alguém. Não permitir que seja normalizado. Até porque ninguém está pedindo privilégio, né? Está pedindo igualdade e respeito ao próximo. Ninguém está pedindo que coloque o outro numa posição favorável. Não. Respeite a condição, independentemente de cor de pele, etc. E não deve ser brincadeira, não. Essa cena narrada aí, ela deve ser uma coisa bem, bem forte, bem, bem difícil. E, infelizmente, muitas pessoas ainda vivenciam isso. Muitas pessoas ainda vivenciam, ainda passam por esse sufoco. E, como você disse, se as pessoas puderem observar, denunciar, expor, realmente vão estar contribuindo de alguma forma, porque é bem complicado. Muito. Bem complicado. Vou aproveitar para falar da galera. Deixa eu adoçar o vídeo, que o assunto. A galera da Docitos mandou pra gente, ó. Maestro, não teve jeito, mas falou, deixe um aqui. Eu falei, de jeito, maneira. Maravilhosa. Amor em cada pedacinho. Docitos BDO. Vai lá no Instagram do pessoal. Tá passando na tela aqui o evento que vai ter, né, o sorteio que eles vão fazer do Dia dos Pais. Vou mandar para você levar para a família, viu? Você escolhe uma e leva para a família. Beleza, muito obrigado. É que eu estou segurando aqui já um bocado, né? Doutor Paulo. Eu gosto de um doce, viu? A esposa vai assistir, então, ó, eu que sou o culpado, viu? Me fizeram fazer uma representação ali na OAB e a gente está ali defendendo alguns interesses também, que acabei deixando o doutor Paulo esperando aqui, mas cordialmente nos aguardou. Docitos Confeitaria, vai lá no Instagram, galera, sensacional. Mandar um abraço aí pro pessoal da Docitos, agradecendo aqui a lembrança. E Dia dos Pais, você vai lá no Instagram, compartilha a arte do Dia dos Pais, certo? Marca 2 amigos, segue a página da Docitos e vai concorrer a ganhar aí no Dia dos Pais os doces da Docitos. Acho que são 40 doces. Pô, bacana, né? Dá para engordar um pouquinho. No Dia dos Pais. Aí você faz uma corrida sábado, Docitos domingo e o resto é academia. Né? O resto é academia. E claro, nossa parceira de sempre. Deixou algum aqui, Maestro? Deixou. Galera da Artesão Pizzaria, top da galáxia. Essa você já conhece. Maestro, bota na tela aí o 77999-426319. Meu amigo Tiquinho, toda a equipe da Artesão Pizzaria. Obrigado pela parceria e consideração de sempre. Garantindo aqui aquele rango, né? Vai ficando, o horário vai passando e aí tem que ter uma esfirrazinha. Se você quiser comendo aí... Já comi um pouquinho. Daqui a pouco você vai levar um Docitos para casa e vai botar a nota lá também da galera aí da Docitos. E aí a gente tem que comer, senão não aguenta, não tem jeito não. Mas você gosta de doce, mas eu gosto, é fissurado em exercício também? Ou... Fissurado não, mas a gente pratica. Fazer, né? Tem. Não é nenhuma questão fazer atividade física é muito bom. Eu fiz a vida aspectos. Toda. E tem que fazer. É. Não é... O pessoal hoje tem muita essa vibe de postar, né, de estar lá no Instagram. Você tá lá com o Tô lá no Lúcio? Não, Action. Lúcio esteve aqui. É pertinho lá de casa. É. Eu treino lá também. Eu falei, eu treino lá, Lúcio vai botar nos comentários. Não lembro o dia que você veio. Mas tô em débito, mas tô precisando voltar. Mas é necessário. A gente fala assim de comer. A gente tem que pelo menos ser funcional, né?
Tem que subir uma escada sem passar mal, tem que Sim. trabalhar sem sentir dor nas costas. Chegar em casa E tem que fazer. principalmente quem quiser trabalhar na polícia tem que fazer uma atividade A física. polícia, o pessoal acha... Aí já vou puxar um outro assunto. Você já me deu uma ideia de boa de um assunto, né? Hoje em dia, menos. Né? A gente tem lá na Polícia Civil, por exemplo, um colega que é fisiculturista, né? Mas antigamente, Léo, né? Léo é fisiculturista, Léo Sim, que é sim, agente. o perito. Pô, Não, Léo... o cara é forte pra caramba e tal. Antigamente, o policial tinha um perfil diferente, né? Muito diferente. Hoje a galera já está se cuidando mais sem a exigência. Porque faz o TAF, tem a parte física ali, o teste físico para ser aprovado. E depois... Depois complica. Muita gente ainda fica roliço ali. Aí já começa né, a dar aquela relaxada. Não deveria ter uma... Não para retirar, porque é um direito adquirido, há uma aprovação no concurso, etc. Mas uma progressão, alguma coisa que fizesse... Mas ali. na Polícia Civil isso não existe, não. Mas acho que é uma questão até de evolução, né? Fazer atividade física hoje, cada vez mais sai mais estudo. Se você correr, que seja 20 minutos. Sim. Se você fizer uma caminhada, você ganha 2 anos de vida a mais, 5 anos de vida a mais, você evita um tipo de câncer. Então isso é qualidade de vida. Sim, sim. Né? Qualidade de vida. Então Pra acho que todos a gente evolui, né? A sociedade evolui. Para quem tem em alguma filho coisa. ainda pequeno, é para correr atrás. Atividade em casa, carregando e também lá na academia. Na academia também. Bem, falamos aqui do crime cibernético. Tem mais alguma coisa dessa parte que você quer abordar ainda? Não que eu me lembre. A parte da Maria da Penha, racismo, tal. Mas tem uma outra parte também, que é o Paulo Henrique, né? Que não é só o doutor Paulo Henrique delegado, tem um Paulo Henrique também, que é músico, colega do maestro ali, artista, né, maestro? Ali é fera, viu? Ali é teclado, sanfona. É por isso que é o maestro aí do nosso comando. E essa paixão por música, desde sempre também, desde música é ar para mim, né? Música, escutar. A minha mãe, eu venho de uma família, né? Por parte da minha mãe, com 13 irmãos do interior, do norte de Minas, onde quem não canta toca um instrumento. Então eu cresci, né? Embora eu seja da capital, mas eu sempre estava lá no interior, seguindo minha mãe, fazendo seresta, né? Tocando violão com minhas tias, cantando. Então eu sempre tive essa influência, né? Então minha mãe também era só cozinhando, fazendo comida pra gente, escutando lá os discos, né? Raul Seixas, escutando tudo, um pouco de tudo. E aí a gente acaba levando isso, absorvendo isso. Então eu gosto de tocar uma guitarra, um violão, né? Tentar reunir na medida do possível com alguém mais que toca, que canta, né? E aí a gente vai unindo alguns gostos musicais e fazendo um som. Mas a música é bacana demais, é um prazer diferente, né? É algo que... A arte liberta, né? E além de ser uma maravilhosa válvula de escape, né? Então, além da música, eu também sou fotógrafo. Sim, eu ia né? chegar lá. Trabalhei assim com hobby, né? Fala pra galera aí lá no YouTube qual é o canal que ele encontra lá. Rapaz, eu vi aqui tinha coisa pra caramba ali. Pesquisar pelo nome aí, pesquisar Chapada Diamantina que vai ver lá. É Paulo Henrique, eu nem lembro, tem tanto tempo que eu não posto vídeo lá, mas... Vou colocar na descrição o link pra vocês acompanharem. Lá tem... Antes de entrar na polícia, né, eu fazia muitos vídeos do Carnaval de Belo Horizonte, né, dessa parte cultural que eu vivi e vivenciei muito, né, esse renascimento do Carnaval de rua de Belo Horizonte. Então eu ia com a minha DSLR, ia com a minha GoPro, né, com um microfone ali, gravava, e eu sou daqueles que passa pro computador, faço a edição, né, coloco ali no Final Cut Pro, faço as edições e posto. Pesquiso por música, né, e hoje a gente tem que tomar muito cuidado, colocar uma música livre de direito autoral, faz uma edição ali bacana e é um divertimento,
né? Óbvio que depois que eu entrei para a polícia, não sobrou muito tempo para né? isso, né? Então, aí por isso que veio... Mas você gosta de trilha também? Eu fiquei 3 anos como delegado na Chapada Diamantina, na cidade de Piatã. Então, lá, quase todo final de semana, quase todo mês, saía para fazer... Esse é um lugar bacana demais. Sim, né? saía para... Lá no canal tem muitos vídeos de Piatã e de vários lugares da Chapada Diamantina. Né? Aí lá eu levava, né, além da câmera, também levava o drone para fazer imagens aéreas. O pessoal lá em Minas falando, passou para delegado na Bahia, coitadinho, vai sofrer, você só matando o pessoal de inveja. Olha que eu tô aqui, ó. E o lugar é bonito, a Chapada Diamantina, gostosa, Chapada Diamantina é maravilhosa. Piatã é um lugar surpreendente, uma cidade com um povo maravilhoso, né? E um frio surpreendente também, porque eu nunca imaginava, e Piatã foi a minha primeira lotação, eu nunca imaginava vir para Bahia e entrar num lugar para trabalhar e passar 7 graus no inverno, 7 graus, né? Mas gosta? Bom demais, friozinho é bom demais. Dormir, acordei, tem que voltar para dormir. É duro, é uma delícia para dormir. Estava em Conquista no final de semana jogando o campeonato. Conquista chegou na sexta para sábado, chegou a 11. Né? A madrugada, 10. Eu falei, rapaz, você dorme numa delícia, mas na hora que acorda tem que voltar a temperatura, porque aí ia jogar, tomava sol, tô vermelho até agora, tomava sol jogando, chegar de noite no frio. Eu falei, pelo amor de Deus, uma desorganização. Eu prefiro Brumado, que a gente já sabe que vai sofrer o dia todo e tem que ligar o ar-condicionado. Em Piatã, você falou, me lembrei, vocês tiveram também uma ação solidária realizada lá em Piatã, porque muito se tem aquela imagem da polícia afastada da sociedade. Em alguns lugares acaba acontecendo, por vários fatores. Mas eu vi, lá também no canal do YouTube, em Piatã... Esse está no canal do Vimeo. É outro canal. Lá também tem um vídeo da Academia de Polícia que eu fiz também. O pessoal em Piatã, ali não foi só a polícia, foram empresas, a sociedade organizada. A Polícia Militar, né? Sim. A Polícia Civil... e a gente conseguiu angariar várias doações, né? E aí, além disso, eu fiz palestra lá também de violência doméstica. Foi em povoado, salvo engano, foi um povoado quilombola, fica bem distante, né? Então, é aquela situação de ir num lugar onde ninguém vai, onde pouquíssimas pessoas vão. E desde que eu entrei, desde que eu comecei, né? Desde Piatã, eu procurava muito ir na zona rural. Porque é uma dificuldade para esse pessoal vir, porque já não tem dinheiro. Aí tem que gastar com transporte. Sim. Aí tem que gastar uns 20, 30 reais para ir. Gasta mais a mesma coisa para voltar. E aí imagina, a gente tem que mandar uma intimação. Não tem meio de transporte para essa pessoa aí, sabe? E aí a gente, né, a partir disso a gente... foi reunindo ali com algumas pessoas da cidade e fomos. E aí fiz palestra, né, falando sobre isso. Tivemos uma feijoada, um almoço lá. E a gente vai conhecendo, né, a zona rural, vai tendo contato. E não tem como. A gente sempre vê um caso grave ali que a pessoa chega, né, no canto e relata. E a gente faz as devidas orientações. E na segunda-feira a gente está ali, né, no dia seguinte já para iniciar um procedimento criminal. Porque o Estado conseguiu se fazer presente, né, conseguiu levar a informação para aquele local longe e conseguimos atingir uma pessoa que seja, né, para tentar evitar, esse caso concreto foi de violência doméstica, né, para ter uma medida protetiva e evitar que algo aconteça pior. E que se não tivesse ido lá não teria acontecido, né? Por essas razões do deslocamento ou até do desconhecimento. Essa questão das palestras que você menciona mais uma vez é muito importante. É muito bacana, tem que fomentar isso, tem que incentivar outras pessoas que também têm essa capacidade, possibilidade de fazer, de estar fazendo. Sim, incentivar, contagiar, sim, né? E que nem eu já falei pro secretário de Educação, pro pessoal todo, gente, quer marcar? É só falar, só fala a data. Se não der, eu tento ver outro dia. É só fazer o convite que a gente vai e o que tiver ao meu alcance, porque quando eu comecei, a gente ficava até preocupado, o que eu vou falar? Eu percebi que é apenas a presença e de trocar uma ideia,
Falar, e é o meu dia a dia, então não é uma coisa muito difícil. É falar, medida protetiva, a gente pode fazer isso e tal. E aí eu cheguei em várias escolas, aí a diretora falando, poxa, eu nunca imaginei que um delegado fosse assim e que um delegado estaria aqui na sala de aula. Eu não ouvi isso, não foi uma vez só não. Né? E aí a gente chega lá, quebra aquele estereótipo, né? Porque hoje a gente... E outra coisa, para quem vai fazer o concurso da polícia, a polícia tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo estilo de policial, para todo estilo de gente. Tem um pessoal que gosta de ficar mais quieto, tem um pessoal mais tecnológico, vai ter espaço para esse povo todo. Tem o pessoal mais que não tem tanta vergonha de que nem eu, sou descarado mesmo, vou lá, não preciso ir lá. Mas vamos lá, vamos ver lá, que nem a gente não fez roteiro, falei, o que você vai falar lá? Vamos lá, a gente vai conversando lá. Então, tem espaço para todo mundo, né? Agora, o importante é utilizar esse espaço com responsabilidade, porque a gente faz muita diferença na vida de muita gente. E na vida de algumas pessoas que estão ali nos procurando, né? O profissional procurando a Polícia Civil e a gente, eu não estou ali, né, o delegado, é a Polícia Civil. Então eu tenho uma responsabilidade muito grande. Com certeza. Então eu tenho que ser coerente nas minhas atitudes. Perfeito. Né? Porque não adianta eu chegar a falar isso aqui e vai chegar uma vítima de violência doméstica e eu vou atender de forma totalmente truculenta e mal educada. É fato. Né? É fato. E outra coisa, esse tipo de gente, né, esse tipo de máscara cai rápido. E ainda bem que cai rápido. Sim. Então, a gente tem que ser essas pessoas, todo mundo, principalmente os servidores públicos, né? A gente tem que ser coerente e atender a população, seja em qual área for, a gente tem que atender com qualidade. Bacana você falar com relação ao espaço que a polícia hoje tem, porque a gente brinca até, né? Tem um baba que a gente jogava de terça-feira, o pessoal começa a fazer o curso preparatório para a polícia. Aí as fotos, vai tirar a foto, tira a foto assim. Aí a gente começava a rir, falar, olha os alunos aqui, né? Os alunos do curso eram todos. E o cara vai falar, mas peraí, mas calma, que imagem é essa que os caras querem passar? Mas é uma questão cultural também. Eu sou presidente da OAB Social, é uma comissão da OAB. E você disse aí que está disponível, tal, vou articular um negócio bacana. Vamos articular para fazer uma movimentação, e a gente geralmente faz arrecadando ou alimento, ou ração, ajuda a instituição, ajuda as ONGs, e fizemos, né, 2 no primeiro semestre desse ano, e vou contar contigo também nessa empreitada aí, que volta e meia a galera traz algumas ideias, sempre tem demanda. Fizemos algumas visitas, né, no primeiro semestre, chegamos numa casa e alguns colegas advogados que não tinham esse hábito. Eu, por conta também da questão política, que eu já participei em outros momentos, eu já entrei mais nesses ambientes e eu conheço mais essas realidades. Alguns colegas chegaram e eu percebi que chegava a juntar a mão assim, eu ficava acanhado, porque realmente tem casa que é aquela parede suja, aquele, como você narrou, fogãozinho todo simplesinho, uma cama suja, sem um lençol para 4 pessoas, uma mulher, 3 crianças, e nada. Você puxava um armário e você via, não tinha nada. Ele falava, pô, vou botar uma cesta básica aqui. Beleza, vai fazer onde? Como? Aí você via o pessoal encostar, as crianças pegam, abraça, tinha uma que abraçava, encostava a cabeça assim, passava a cabeça como se estivesse se dando um carinho, sabe? É um ambiente totalmente diferente, é uma situação totalmente diferente. Alguns colegas presenciaram isso. Eu disse, olha, quando nós fizemos os eventos, nós estamos trazendo resultado para essas pessoas. Então, a nossa pequena ação lá é importante, né? Minimamente que seja. Aí a pessoa ainda pediu, à época, uma cama com 4 pessoas dentro de casa dormindo numa mesma cama, né? E, obviamente, a OAB não tem condição. É como se a OAB não vai fazer, mas a gente que sente, sensibiliza e tem como, se reúne, ajuda. Sim. E vai lá e faz. Acho que cada um fazendo um pouquinho, a soma do todo é sempre interessante. E essas pessoas que se dão essa oportunidade, eu falo as pessoas que vão lá para doar seu tempo, quando a gente se dá essa oportunidade e a gente passa por um processo desse, por uma experiência dessa, a gente sai de lá achando o máximo, né? E é uma coisa é até meio indescritível, mas a gente sai ganhando muito, muito, muito espiritualmente, sabe? É muito bom. Fazer o bem é muito bom,
né? Então, tomara que as pessoas se contagiem para fazer isso. Principalmente, apesar de estar comentando aqui e falando, principalmente sem foto. Já não consigo, né? Não me sinto legal, principalmente quando você pega um alimento. E olha que a gente estava fazendo uma prestação de conta de doação. Quando nós voltamos, falou, manda as fotos pra gente. Eu falei, nem tirei, nem nunca vou tirar. ou então bora comigo, pra vocês verem que a gente está fazendo as entregas. Sim. Então, não acho legal. Mas respeito, algumas pessoas até dizem que é um ato de incentivo, né? Tipo assim, eu estou entregando aqui, estão mostrando que é uma coisa boa, tal. Mas a gente sabe que o ser humano usa para muitas coisas, né? Mas de toda sorte. Esqueci de lhe perguntar alguma coisa do nosso não roteiro. Conversamos sobre bastante coisa, sim, né? Sim. Não fizemos uma pauta, fizemos apenas ali uma você me mandou uns links do YouTube dessas movimentações que eu não conhecia, né? Pra gente é um prazer ele receber e conversar. Tenho certeza que temos muitos outros assuntos, se a gente puxar uma outra temática, o assunto segue, mas até para deixar a galera também curiosa para uma próxima, para deixar a galera segura aqui no vídeo do início ao fim, né? Eu queria lhe agradecer a disponibilidade, a espera aqui pelo pessoal, foi culpa do pessoal. Não, tranquilo, para mim é um prazer, né? Primeiro de participar, de estar aqui representando a instituição Polícia Civil da Bahia, a qual, assim, embora todas as dificuldades que todo mundo sabe, né, dificuldades estruturais, é um lugar para quem reconhece esse lugar, né, como realmente, poxa, eu estou no lugar certo. Assim, é muito gratificante, né, a gente poder fazer a diferença positiva na vida das pessoas que chegam precisando da nossa ajuda, precisando do serviço policial, precisando do serviço investigativo. E quando a gente consegue fechar esse objetivo, né, um caso, né, de sucesso e na maioria das vezes a gente nem vê, a vítima nem vê isso, né, porque é uma coisa que é automática, mas algumas vezes a gente reconhece e recebe o agradecimento. Poxa, eu nunca imaginava que aquele perfil... vários perfis a gente já derrubou, né? A Polícia Civil aqui de Brumado. Né? Mas, eu nunca imaginava que isso seria possível. Né? Então, isso não tem preço. Então, eu que agradeço, estou à disposição. Foi ótimo aqui, embora tenha demorado a começar, mas está de boa e estou à disposição para os próximos também. Bom, eu que agradeço imensamente, assim como eu agradeço a quem está acompanhando e assistindo a gente até agora, né? Nosso maestro ficou ali também doido para ir embora, descansar, abraçar a filhinha, dormir. Já basta que tomou 2-0 ontem, não marcando. Tinha um podcast ontem, ele falou, não, eu vou assistir o Corinthians. Era melhor ter vindo gravar o podcast, velho. Eu gravava, deixava só pra ver a bagaceira depois. Gente, obrigado a vocês. Deixa seu like, compartilha com a galera. Tem dicas, informações muito importantes, informação valiosa no vídeo de hoje, Dr. Paulo Henrique. Então passa pra frente. Pode recortar, a gente não incomoda com os cortes, não. Tira os cortes, manda pro pessoal os trechos para poder disseminar a informação e as ideias. Até uma próxima, tamo junto.